e gestação. Olha que tema importante. Para falar sobre isso aqui, nós estamos com a cirurgiã geral, cirurgiã vascular e especialista em Doppler, doutora Lívia Barbosa. Bom dia, doutora. Bom dia, Silvio. Doutora, essa trombose, o que é essa coisa que as mulheres às vezes têm quando incha as pernas? O que é a trombose? Silvio, é um tema interessante, principalmente no nosso foco aqui das gestantes, né? A trombose é quando se forma um coágulo dentro da veia, tá? Certo. E esse coágulo ele pode gerar vários sintomas. É interessante porque as gestantes, elas têm uma chance um pouquinho maior de ter. Por quê? Sim. Algumas alterações hormonais que acontecem durante a gestação, alterações normais, esperadas, tá? Às vezes tem um aumento do volume sanguíneo, a própria compressão do útero pode comprimir um pouco as veias que ficam ali. Tudo isso dificulta, às vezes, um pouquinho a drenagem venosa do nosso organismo. Então, as gestantes, que é basicamente o nosso público aqui, tem um risco um pouquinho maior de ter essa condição, sim. Então, o que tem que chamar a atenção? Quando esse coágulo se forma, Silvio, ele geralmente causa um inchaço, que geralmente é numa perna só. Então, Atenção, ela está falando agora, então, quais são os sintomas, os sinais e sintomas. A perna fica inchada, geralmente de um lado só, o inchaço é mais visível do que do outro. A perna ela fica dolorida, ela pode apresentar uma vermelhidão no trajeto da veia. Se tudo isso acontece com você, é interessante você procurar um cirurgião vascular para fazer o diagnóstico da trombose. Olha que interessante. Você já falou dos riscos aí, por causa da dificuldade do retorno venoso, né? De que maneira, então, ela pode prevenir? Como a gestante pode se precaver, evitar ou minimizar o risco de que isso aconteça? Vamos lá. Então, assim, gestante, é importante você ter hábitos de vida saudáveis. Então, assim, é claro que é importante controlar o ganho de peso durante a gestação, é importante você evitar posições viciantes, ficar muito tempo sentado com a perna para baixo, ou muito tempo em pé, sem fazer movimentações e troca de posições. E o que ajuda muito também, Silvio, é o uso da meia elástica. A meia elástica é ótima durante a gestação, inclusive para o inchaço normal que a gestação já causa, geralmente para as duas pernas e o desconforto. Então ela age em tudo isso. Fora isso, beber bastante líquido, evitar o cigarro, né, o tabagismo, são todas medidas que ajudam a se exercitar, fazer atividade física regular. Uma pergunta que eu ouço aqui, essa meia de compressão, ela tem a leve, a moderada e a alta compressão. Qual que é a cirurgia vascular que indica para as gestantes? Legal! Cada meia tem assim uma compressão do jeito que você me falou, tem um tipo de tecido, tem uma altura, algumas são do joelho para baixo, outras do joelho para cima. Então assim, a melhor meia é a meia que a gestante vai usar. E geralmente a gente passa de média compressão, Silvio. Média compressão. Mas é interessante passar pelo vascular para ele poder ver qual você vai se adaptar melhor, porque existem vários detalhes importantes, várias marcas, vários tecidos e vários tipos de meia também. Entendi. Em relação ao tratamento, eventualmente tem algum problema de trombose, em linhas gerais, assim, né, o tratamento, o que pode acontecer? Vamos lá. Primeiramente, a gente faz o diagnóstico com ultrassom Doppler. Então, a gente vai fazer esse ultrassom, ver se a gente realmente identifica a presença da trombose ou até mesmo uma tromboflebite, que pode acontecer. Uma inflamação da veia, que a gente vê mais pela vermelhidão. Certo. E aí, se for confirmado o diagnóstico, tem que procurar um cirurgião vascular, porque a gestante não pode tomar qualquer anticoagulante, Silvio. É uma situação muito específica, que a gente tem que ter muito cuidado por causa do bebê que está vindo. Então, provavelmente, passe pela consulta com o cirurgião vascular para indicar um melhor tratamento, porque não são todas as medicações que vocês podem usar. Trombose venosa e gestação, olha que tema interessantíssimo. Existem outro tipo de varizes que eu quero convidar a senhora para, no outro momento, também conversar com as nossas gestantes aí. Claro, vamos conversar sobre varizes no próximo, Silvio. Aquelas veias começam a aparecer nas mulheres grávidas e elas ficam todas aterrorizadas ali. E tende a piorar as varizes durante a gestação também. Mas tem como minimizar também, né? Tem sim. Então é sobre isso que nós vamos falar isso no nosso próximo encontro. Bom, combinado.
A Edinaura até perguntou aqui a partir de quantos meses começa a surgir mais a trombose. Ah, a partir de quantos meses? Vamos também responder algumas perguntas aqui. Vamos lá. Então, a trombose ela pode acontecer em qualquer momento da gestação, inclusive no período que a gente chama de puerpério, que é o pós-parto. É toda a época que você tem algumas mudanças hormonais e todos esses quesitos que eu falei, e você tem esse risco nesse período. Não tem um momento específico, mas gestação e pós-gestação é bom ficar de olho. Perfeito. A Lu Kemp compartilhou aqui que ela tá passando por esses sintomas com 22 semanas, tá aguardando os exames e tá com medo. Ela tá perguntando como é que faz pra amenizar as dores, porque ela tá com muita dor na perna direita. Seguinte, o mais importante que amenizar a dor agora é fazer o diagnóstico. Então, assim, se você tá com esses sintomas, vamos fazer um ultrassom Doppler para ver o que está acontecendo. E a partir disso, a gente vê qual que é a melhor vertente de tratamento e o que pode ser feito. Perfeito. Mais alguma pergunta aí dos nossos internautas? Acho que não. Mais com comentários mesmo. Mais uma vez, muito obrigado, doutora, pela presença aqui. Obrigada pelo convite, Silvio. Já está convidado também para falar sobre as demais coisas problemas circulatórios na gestação. Combinado, vamos lá. A você, muito obrigado. Até a próxima transmissão. Obrigado, doutora. Obrigada, até a próxima.